Bom dia, nono ano. Vamos iniciar aqui mais uma aula de filosofia. E na aula de hoje nós vamos fazer a correção das questões hora de estudo, aí que está na página 25 do livro didático, tá certo? Então, vocês já responderam essas perguntas, me enviaram, e hoje nós vamos fazer a correção dessas questões, tá certo? Então, abram o livro de vocês na página 25 e acompanhem comigo a correção. A número 1 era uma pergunta pessoal. Então, vocês teriam que responder de acordo com o critério de cada um. Então, ele vai fazer aí uma analogia em relação aliás, ele vai trazer uma explicação sobre a Rosa dos Ventos, que foi citado durante as nossas aulas, e vai pedir aí para vocês adicionarem nesses espaços valores que vocês consideram que deveriam estar registrados, assim como uma forma de guiá-lo para o seu futuro. Então, seriam valores que vocês deveriam levar para a vida de vocês, que vocês desejam levar para a vida de vocês, para o futuro. Então, poderia ser valores que vocês já conhecem, que vocês já possuem, ou alguns valores que vocês deveriam ter contato, saber mais no futuro. Então, ficaria aí a critério de cada um, tá certo? No número 2, vocês teriam que fazer uma leitura desse poema e também fazer uma relação com o pensamento do filósofo Martin Heidegger, que nós já estudamos nas últimas aulas. O filósofo alemão Martin Heidegger ele afirmou que um dos horizontes da existência humana é a finitude do tempo, e o outro, a infinitude do ser. De acordo com esse filósofo, o presente é um momento privilegiado em que o ser e o tempo se encontram. Sabendo disso, leia estes versos do poeta brasileiro Vinícius de Moraes. Então, eu vou fazer aqui uma explicação breve a respeito de cada estrofe para vocês entenderem um pouco melhor, se ficou alguma dúvida, né, a respeito do poema do Vinícius de Moraes, tá certo? Bem rapidinho aqui, só para que vocês entendam um pouco melhor. Na primeira estrofe, o poeta ele faz aí uma inversão no sentido dos trechos em que ele coloca. Então, ele chama a nossa atenção para essa inversão. Por exemplo, quando ele coloca assim, de manhã escureço. Então, o normal não é pela manhã escurecer, e sim à noite. Então, ele faz uma inversão aí desses elementos nessa primeira estrofe, certo? Na segunda estrofe, onde ele coloca a oeste a morte, contra quem vivo, do sul cativo, o oeste é meu norte. Então, nessa segunda estrofe, o poeta ele vai relacionar os pontos cardeais a outros elementos, como, por exemplo, no oeste, ele relaciona a morte, onde está a morte. No sul, a vida, entendida aí como um cativeiro. O oeste ou leste é o norte, de onde se deduz que a verdadeira vida está ao leste, pois o termo norte, neste caso, ele foi usado no sentido figurado de objetivo, ou seja, um ponto de chegada, um norte, uma direção final, algo a se alcançar, um caminho. Então, ele faz aí essa relação com esses elementos, utilizando aí os pontos cardeais. Na terceira estrofe, outros que contem, passo por passo, eu morro ontem. Nessa terceira estrofe, o poeta ele está mostrando aí um certo desinteresse em contar, né, esses passos dados na vida, e também ele faz outra inversão lógica, afirmando que no tempo presente, que a morte é ontem, ou seja, que está no passado. E na quarta estrofe, ele já inicia aí com a continuação dessa terceira. Eu morro ontem e nasço amanhã. Então, é uma continuação
onde o autor aí faz mais uma inversão lógica, completando a do último verso da estrofe anterior, eu morro ontem. E também, além disso, ele volta a mencionar o espaço e define que o tempo é quando, ou seja, quando as coisas acontecem, no caso, no presente. As coisas acontecem no presente, certo? Então, foi só uma explicaçãozinha rápida para vocês entenderem um pouco melhor sobre cada estrofe e para relacionar aí com o pensamento do filósofo Martin Heidegger para responder as alternativas aí que aparecem na número 2. Então, de acordo com o texto lido e com seus conhecimentos sobre o pensamento de Heidegger, assinale a alternativa correta. Então, como vocês podem ver aí, já aparece, a alternativa correta é a letra B, mas eu quis trazer aí para vocês também uma explicação a respeito de cada alternativa. Então, na alternativa A, ela está incorreta, pois diz que o poema ele expressa a noção de tempo infinito, quando ele trata, na verdade, do tempo finito, tal qual Heidegger. A referência para essa interpretação são as menções do poema A Ocorrência da Morte. Então, vocês lembram que Martin Heidegger ele faz aí duas menções de horizontes, aquele do tempo, que é o finito, ou seja, a nossa finitude, ou a morte, vamos dizer assim, é o nosso fim. E também o poeta, ele faz essa relação aí com a noção de finitude. Então, não como está dizendo aqui, o poeta expressa a noção de tempo infinito. Então, não, ela é incorreta. Na alternativa B, que é a correta, o poeta ele expressa o conceito de horizonte do tempo finito de Heidegger em relação aos pontos cardeais, identificando a vontade de viver com o leste. Então, essa é a alternativa correta, pois ele relaciona aí de modo adequado o assunto do poema com o conceito de finitude no pensamento do filósofo Martin Heidegger e interpreta corretamente o leste como a direção para viver, existir. Então, esse norte, né, que ele cita no poema, como eu falei para vocês, é em sentido figurado. Então, ele está colocando aí como uma direção, tá certo? A letra C, o poeta expressa o conceito de vida, elaborado por Heidegger como vontade de morrer. Essa alternativa também está incorreta, né? Lógico, porque segundo Heidegger, o horizonte do tempo ele é finito, ou seja, ele acaba, ele existe um fim. E reconhecer essa finitude, a própria finitude, é o que torna a existência humana um campo infinito de possibilidades para os indivíduos. Então, para que a gente possua essa infinitude de possibilidades, inicialmente a gente precisaria reconhecer o nosso fim, reconhecer que nós temos que somos finitos. Então, essa alternativa ela também está incorreta. E a letra D, o poema expressa o conceito de infinito, elaborado por Heidegger, indicando que o ser humano deve se orientar para ele no horizonte do tempo. Então, também está incorreto, porque tanto o poema quanto o Heidegger ele falam sobre o conceito de finitude e não de infinito, tá certo? Só para esclarecer cada alternativa. Então, marquem aí a alternativa B como a alternativa correta para a questão 2. Então, o gabarito da questão 2 é letra A incorreta, letra B correta, letra C incorreta e letra D incorreta. Na questão 3, Immanuel Kant e Friedrich Nietzsche, eles analisaram a conduta moral dos seres humanos e chegaram a diferentes conclusões. A respeito das ideias desses pensadores, assinale V para as afirmações as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. E depois reescreva
as afirmativas falsas, tornando-as verdadeiras. Então, além de vocês identificarem aí quais eram verdadeiras e falsas, vocês teriam que reescrever de forma verdadeira as afirmativas falsas. Então, na letra A, enquanto Kant acreditava que as normas morais variam de acordo com as circunstâncias, Nietzsche afirmava que elas devem valer para todos em qualquer situação. Então, a letra A, ela é falsa, e se a gente fosse reescrever, na verdade, tornando essa afirmativa verdadeira, a gente poderia aí colocar que, enquanto Nietzsche acreditava que as normas morais variam de acordo com a situação, Kant afirmava que elas deveriam valer para todos em qualquer situação, tá certo? Então, aí há uma inversão dos conceitos. Então, por isso que ela é uma alternativa falsa. Então, podem marcar aí F na letra A. Na letra B, Nietzsche defendia a ideia de uma moral relativa e Kant defendia a ideia de uma moral absoluta. Então, a alternativa B aí está correta. Então, é só marcar aí um V, não precisa reescrever, porque é exatamente isso aí a ideia do pensamento de cada filósofo. Na letra C, para Nietzsche, a moral deve se basear em valores universais. Já para Kant, não deve haver valores morais pré-estabelecidos. Então, essa é uma alternativa falsa, porque aí também há uma inversão no pensamento dos filósofos. Porque para Kant, a moral ela deve sim ter valores universais e não Nietzsche. Então, quem defende esse pensamento é Kant, não Nietzsche. Deve ter valores universais, enquanto para Nietzsche não deve haver valores morais pré-estabelecidos. Então, houve aí uma troca, tá certo? Por isso que essa alternativa ela é falsa. E a letra D, Kant acreditava que o conceito de bem é válido para todos e Nietzsche acreditava que pode haver um conceito de bem para cada um, de forma particular. Então, essa é uma alternativa verdadeira, porque Kant, sim, defendia aí um conceito universal de bem para todos, enquanto Nietzsche acreditava que cada um poderia desenvolver esse conceito de forma individual, certo? Então, deixa eu passar aqui. Então, o gabarito da questão 3 é F, V, F e V. Então, é só vocês aí reescreverem de forma verdadeira as questões, as alternativas, aliás, a da letra A e da letra C, tá certo? Passando aqui para a questão 4, vocês deveriam analisar a ilustração e a fotografia aí que aparecem para vocês. De acordo com a análise das imagens e com os seus conhecimentos sobre a justiça, faça o que se pede. Então, aí vai entrar aí o conteúdo de justiça que nós estudamos nas últimas aulas. Então, de acordo com essas imagens, vocês deveriam aí responder o que se pede. Na letra A, era para explicar aí a distinção expressa na ilustração entre a igualdade e a justiça. Então, vocês teriam que trazer os significados trazidos aí na imagem a respeito de igualdade e de justiça. Igualdade é a garantia dos direitos iguais, né, como o próprio nome sugere, expressa pela distribuição do mesmo número de caixotes para todos os personagens que aparecem, ou seja, para os 3 personagens. Então, nessa primeira imagem. Então, esse é o conceito de igualdade. No entanto, eles têm necessidades distintas para alcançar o mesmo objetivo. Então, embora tenha aí uma igualdade no oferecimento aí, vamos dizer assim, desses direitos que seria expresso aí pelos caixotes, os 3 têm, na verdade, necessidades
distintas, então não poderia alcançar o seu objetivo, que no caso é retratado aí na imagem em alcançar a maçã. E o conceito de justiça, que é a garantia de oportunidades iguais, expressa na distribuição dos caixotes de forma ou de acordo com a necessidade de cada um. Então, na segunda imagem. Então, enquanto a primeira está distribuído igualmente, porque esse é o sentido de igualdade, na segunda imagem ela está distribuída de forma em que a consiga, na verdade, distribuir aí de forma que abarque, vamos dizer assim, a necessidade de cada um, que consiga alcançar a necessidade de cada um. Então, esse é o conceito de justiça tratado nas imagens, tá certo? E a letra B era nomeie o tipo de desigualdade representado na fotografia, na última imagem, aí desses prédios e dessas casas. Então, claramente, o tipo de desigualdade que nós vemos aí, podemos perceber nessa imagem, é a desigualdade social e econômica, claramente representada aí por esses prédios super luxuosos, em contrapartida aí as casas, que provavelmente devem ser de comunidades mais carentes. Então, a desigualdade representada na fotografia é a desigualdade social e econômica, certo? E na letra C, comente a situação de desigualdade retratada na fotografia, ou seja, nessa última imagem, explicando como ela se relaciona com os conceitos de justiça e injustiça. Então, vocês teriam aí uma resposta pessoal, vocês teriam que fazer essa relação de acordo com o pensamento de vocês a respeito aí, relacionando os conceitos de justiça e injustiça. Mas eu vou sugerir aqui uma resposta. Então, na verdade, a pergunta aí, espero que vocês entendam que a imagem proposta como exemplo da falta de equilíbrio associado ao conceito de justiça no decorrer do capítulo, além disso, na verdade, busco que vocês entendam isso, né? Que essa imagem proposta é um exemplo de falta de equilíbrio associada ao conceito de justiça no decorrer do capítulo. Então, nós já estudamos algumas aulas a respeito desse conceito de justiça. E, além disso, ao contrário da ilustração analisada no item A, em que a justiça era representada pela igualdade entre as condições oferecidas aos indivíduos, na foto, ela representa a injustiça, pois ela nasce do desequilíbrio de oportunidades e acentua esse desequilíbrio no futuro. Então, essa injustiça, ou seja, que aparece aí na fotografia, ela nasce do desequilíbrio de oportunidades, do desequilíbrio social que a gente pode notar aí através da fotografia, tá certo? Então, é só uma sugestão de resposta, mas que cada um teria que responder de acordo com a sua percepção a respeito do conteúdo. Então, pessoal, a aula termina aqui. Espero que vocês tenham entendido a explicação aí das questões. Espero que todos tenham respondido e corrigido algo, se tiver errado aí. E na próxima aula a gente continua os nossos conteúdos a respeito aí da justiça e injustiça, tá certo? Então, por hoje, a aula vai terminar aqui. Espero que estejam todos bem. Tenham um ótimo dia e até a próxima aula. Até mais.